Se você consertar essa Ferrari menos de 10 minutos, eu te convido para minha casa. A milionária o provocou, mas teve que cumprir sua promessa. Quando uma herdeira milionária decide provocar um mecânico com um desafio impossível, ela não imagina que em menos de 10 minutos sua vida inteira mudaria para sempre. Isabela Carvalho tinha apenas 28 anos, mas já comandava um império empresarial herdado de seu pai. Naquela manhã ensolarada de sábado, sua Ferrari F8 Tributo vermelha havia quebrado bem na entrada da garagem de sua mansão em Alphaville. O motor simplesmente não dava partida e ela tinha um compromisso importante em 2 horas. Irritada, Isabela ligou para a oficina mecânica mais próxima. Do outro lado da linha, uma voz calma e profissional se apresentou como Gabriel Santos, mecânico especializado em carros importados. Ele explicou que normalmente não fazia atendimentos domiciliares aos sábados, mas Isabela não aceitava um não como resposta. Ofereceu o triplo do valor normal pelo serviço. 40 minutos depois, uma velha picape azul estacionou em frente ao portão eletrônico da mansão. Gabriel desceu do veículo carregando uma caixa de ferramentas surrada, mas organizada. Seus 32 anos eram marcados por mãos calejadas e um olhar determinado que contrastava com sua origem humilde. Isabela abriu o portão usando um vestido justo colorido que realçava sua beleza natural. Ela observou Gabriel se aproximar, notando imediatamente a diferença entre os mundos que habitavam. Enquanto ela crescera cercada de luxo, ele claramente conhecia o valor do trabalho árduo. O mecânico cumprimentou-a educadamente e dirigiu-se direto à Ferrari. Abriu o capô e começou sua análise, ignorando completamente o ambiente luxuoso ao redor. Isabela, acostumada a ser o centro das atenções, ficou intrigada com essa indiferença. Após alguns minutos, observando Gabriel trabalhar com precisão cirúrgica, Isabela sentiu uma mistura de tédio e curiosidade. Decidiu transformar aquela situação rotineira em algo mais interessante. Com um sorriso provocativo, ela se aproximou e lançou o desafio que mudaria tudo. A proposta soou como uma brincadeira, mas havia algo no tom de Isabela que sugeria seriedade. Gabriel parou por um momento, ergueu os olhos e a encarou. Havia uma intensidade naquele olhar que ela não esperava. Sem dizer uma palavra, ele voltou ao trabalho com ainda mais foco. Os minutos seguintes foram tensos. Isabela cronometrava o tempo em seu relógio de pulso suíço, enquanto Gabriel desmontava componentes com uma habilidade impressionante. Seus movimentos eram precisos, econômicos, quase artísticos. Ela nunca havia prestado atenção em como alguém poderia ser tão dedicado a um trabalho manual. Gabriel identificou o problema: uma falha no sistema de injeção eletrônica que requeria um reset específico. Suas mãos trabalhavam como as de um cirurgião, conectando e desconectando cabos, testando circuitos. O silêncio era quebrado apenas pelo som metálico das ferramentas. Faltando 2 minutos para o prazo, Gabriel fez os últimos ajustes. Isabela segurava a respiração, sem entender por que estava tão nervosa. Seria apenas o resultado da aposta ou havia algo mais? Com exatos 8 minutos no cronômetro, Gabriel virou a chave. O motor V8 da Ferrari rugiu para a vida, ronronando perfeitamente. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que acabara de acontecer. Gabriel havia não apenas aceito seu desafio, mas o superado. O mecânico fechou o capô, limpou as mãos em um pano e se dirigiu a Isabela com um sorriso discreto. Ela percebeu que havia subestimado completamente aquele homem. Não era apenas sua habilidade técnica que a impressionava, mas sua confiança tranquila e determinação silenciosa. Isabela sabia que agora precisava honrar sua palavra. O que começara como uma provocação impensada se transformara em algo muito mais significativo. Pela primeira vez em anos, ela se sentia genuinamente curiosa sobre outra pessoa. Se você está gostando dessa história incrível, de como um simples conserto de carro pode mudar vidas para sempre,
Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E aí, deixa nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade agora. Vamos ver se temos espectadores do mundo todo acompanhando essa história emocionante. O que Gabriel descobriu dentro daquela mansão o deixou mais impressionado do que qualquer Ferrari que já havia consertado. Isabela conduziu Gabriel através do portão eletrônico, ainda processando internamente o que havia acontecido. A aposta que fizera por impulso agora se tornava realidade, e ela não tinha certeza de como proceder. Gabriel seguiu-a em silêncio, carregando sua caixa de ferramentas com a mesma naturalidade de sempre. A mansão se estendia por mais de 2.000 metros quadrados, com jardins perfeitamente cuidados e uma piscina que refletia o céu azul. Gabriel observava tudo discretamente, mas sem demonstrar deslumbramento. Havia uma dignidade em sua postura que Isabela achou inesperada. Ao entrarem na casa, Isabela ofereceu algo para beber. Gabriel pediu apenas água, recusando educadamente qualquer coisa mais elaborada. Ela trouxe um copo de cristal com água gelada e alguns petiscos, tentando quebrar o silêncio constrangedor que se instalara. A decoração da casa revelava muito sobre Isabela. Quadros modernos, caros nas paredes, móveis de design italiano, mas poucos objetos pessoais. Gabriel notou a ausência de fotografias familiares ou lembranças afetivas. Era como se a casa fosse mais um showroom do que um lar. Isabela o convidou para sentar na sala principal, onde enormes janelas ofereciam vista para o jardim. Ela percebeu que Gabriel observava tudo com atenção, mas sem julgamento. Havia algo em seus olhos que sugeria compreensão, não inveja ou admiração forçada. Durante a conversa inicial, Isabela descobriu que Gabriel havia crescido na zona leste de São Paulo, criado apenas pela mãe após o pai abandonar a família quando ele tinha 12 anos. Aprendera mecânica por necessidade, ajudando em oficinas do bairro para complementar a renda familiar desde adolescente. Gabriel, por sua vez, observava Isabela com crescente interesse. Por trás da fachada de herdeira mimada, ele percebia uma solidão profunda. Seus gestos eram ensaiados, como se ela representasse um papel há tanto tempo que esquecera quem realmente era por baixo da performance. A conversa fluiu naturalmente quando Isabela perguntou sobre seu trabalho. Gabriel falava com paixão sobre mecânica, explicando como cada motor tinha sua personalidade, seus segredos. Ela nunca havia escutado alguém falar sobre trabalho manual com tanta reverência e conhecimento técnico. Isabela contou sobre sua rotina, reuniões empresariais, eventos sociais, viagens de negócios. Mas ao falar, percebeu como sua vida soava vazia, preenchida com obrigações herdadas em vez de escolhas pessoais. Gabriel escutava sem julgar, fazendo perguntas pertinentes que a faziam refletir. O tempo passou sem que percebessem. Isabela cancelou seu compromisso da tarde, algo que nunca fazia. Gabriel, que planejara atender outros clientes, também pareceu esquecer sua agenda. Havia uma conexão se formando, sutil, mas inegável. Quando Gabriel finalmente se preparou para partir, Isabela sentiu uma relutância estranha em vê-lo ir embora. Ofereceu pagar mais pelo tempo extra, mas ele recusou gentilmente, dizendo que havia gostado da conversa. Na porta, Gabriel se virou e comentou que ela tinha uma casa bonita, mas que parecia precisar de mais vida, mais personalidade. Não foi dito como crítica, mas como observação sincera. Isabela ficou surpresa com a franqueza, mas não se ofendeu. Após Gabriel partir, Isabela vagou pela casa vazia, vendo-a com olhos diferentes. Pela primeira vez, notou como tudo era impessoal, como se ela fosse apenas uma inquilina temporária em sua própria vida. Naquela noite, Isabela não conseguiu parar de pensar no mecânico que havia consertado mais do que apenas sua Ferrari. Havia algo em Gabriel que despertara uma curiosidade que ela não sentia há anos. Não era apenas atração física, mas um interesse genuíno por quem ele era como pessoa.
Gabriel, dirigindo sua picape pelas ruas da cidade, também refletia sobre o encontro. Isabela não era o que esperava de uma herdeira milionária. Por trás da riqueza e sofisticação, havia uma mulher inteligente e complexa, aparentemente tão perdida em sua vida quanto ele às vezes se sentia na sua. Ambos adormeceram naquela noite pensando um no outro, sem imaginar que aquele primeiro encontro seria apenas o início de uma transformação profunda em suas vidas. A distância entre uma mansão em Alphaville e uma casa simples na Zona Leste nunca pareceu tão pequena e, ao mesmo tempo, tão grande. Nos dias seguintes ao encontro, Isabela se pegou pensando constantemente em Gabriel. Suas reuniões empresariais pareciam mais tediosas, suas amigas mais superficiais, sua rotina mais vazia. Havia algo na simplicidade e autenticidade dele que contrastava fortemente com o mundo artificial em que vivia. Gabriel também não conseguia tirar Isabela da cabeça. Entre os concertos rotineiros na oficina, sua mente voltava para aquela tarde na mansão. Não era apenas a beleza dela que o atraía, mas a vulnerabilidade que havia percebido por trás da fachada de mulher poderosa. Isabela tomou uma decisão impulsiva. Procurou a oficina de Gabriel na internet e descobriu que ficava em um bairro popular da Zona Leste. Nunca havia dirigido sozinha para aquela região da cidade, mas algo a impulsionava a ir. Na quinta-feira seguinte, Isabela apareceu na oficina Santos Filhos, dirigindo sua Ferrari. O contraste era gritante. O carro luxury vermelho estacionado entre casas simples e pequenos comércios locais. Alguns vizinhos pararam para observar, curiosos. Gabriel estava trabalhando embaixo de um Corsa antigo quando ouviu o som do motor V8. Emergiu de sob o carro com as mãos sujas de graxa, surpreso ao ver Isabela parada na entrada da oficina. Ela usava roupas mais casuais, mas ainda assim destoava completamente do ambiente. A oficina era pequena e organizada, com ferramentas antigas, mas bem cuidadas. Gabriel trabalhava com um ajudante, seu vizinho Carlinhos, um jovem de 20 anos que o ajudava nas horas vagas. A simplicidade do local contrastava com a sofisticação que Isabela conhecia. Isabela inventou uma desculpa sobre um barulho estranho no motor da Ferrari, claramente uma mentira que Gabriel percebeu imediatamente. Mesmo assim, ele aceitou dar uma olhada, mais curioso sobre os verdadeiros motivos da visita do que preocupado com o carro. Enquanto Gabriel inspecionava o motor perfeitamente funcionando, Isabela observava o bairro ao redor. Crianças brincavam na rua, vizinhos conversavam nas calçadas. Havia uma vida comunitária que ela nunca experimentara. Era um mundo completamente diferente do isolamento dourado de Alphaville. Gabriel explicou educadamente que não havia nada errado com o carro, mas perguntou se ela gostaria de tomar um café no bar da esquina. Isabela aceitou, curiosa para conhecer melhor o universo dele. O bar era simples, com mesas de fórmica e um cardápio básico. Isabela pediu um café pingado, tentando se adaptar ao ambiente. Gabriel cumprimentou vários conhecidos, claramente respeitado na comunidade. Ela observou como ele interagia naturalmente com pessoas de todas as idades. Durante a conversa, Isabela descobriu mais sobre a vida de Gabriel. Ele sustentava a mãe, Dona Rosa, que trabalhava como faxineira em escritórios do centro. Havia conseguido comprar a pequena oficina após anos economizando cada centavo, sonhando em expandir o negócio. Gabriel falou sobre seus planos com paixão genuína. Queria modernizar a oficina, contratar mais funcionários, talvez se especializar em carros importados. Havia uma determinação em seus olhos que Isabela achou inspiradora. Isabela, por sua vez, admitiu que nunca havia precisado lutar por nada. Herdara tudo pronto, sem ter que provar seu valor ou capacidade. Às vezes se sentia como uma impostora em sua própria vida, representando um papel que outros escreveram para ela. A sinceridade de Isabela surpreendeu Gabriel. Ele esperava encontrar superficialidade, mas descobria profundidade. Ela demonstrava uma humildade inesperada, reconhecendo seus privilégios sem arrogância.
Quando chegou a hora de partir, Isabela se ofereceu para pagar pelo tempo de Gabriel, mas ele recusou novamente. Disse que havia gostado da companhia e da conversa sincera. Ela se despediu, prometendo voltar. No caminho de volta para Alphaville, Isabela refletiu sobre as diferenças entre os dois mundos. Gabriel havia construído tudo com as próprias mãos, encontrando propósito e orgulho em cada conquista. Ela possuía tudo materialmente, mas se sentia vazia de propósito real. Gabriel permaneceu no bar após a partida de Isabela, pensando no encontro. Havia algo nela que o intrigava profundamente. Não era apenas atração, mas uma conexão inexplicável que transcendia as diferenças socioeconômicas entre eles. Ambos percebiam que algo importante estava acontecendo, uma atração que ia além do físico ou do social. Era uma conexão de almas, que encontravam no outro algo que faltava em suas próprias vidas. Quando dois corações decidem ignorar todas as diferenças sociais, não existe distância que os impeça de se aproximar. Isabela não conseguiu resistir. Na sexta-feira seguinte, voltou à oficina de Gabriel, desta vez sem desculpas inventadas. Chegou no final da tarde, quando ele estava fechando o estabelecimento. A luz dourada do pôr do sol tornava o ambiente mais acolhedor. Gabriel a recebeu com um sorriso genuíno, claramente feliz com sua presença. Havia terminado de lavar as mãos e vestido uma camisa limpa, preparando-se para ir embora. Isabela perguntou se ele gostaria de jantar com ela, mas em algum lugar simples, do jeito dele. Eles caminharam pelas ruas do bairro, enquanto Gabriel mostrava pontos importantes de sua infância. A escola onde estudara, a quadra onde jogava futebol, a casa onde morava com a mãe. Isabela escutava atentamente, fascinada por uma história de vida tão diferente da sua. Gabriel escolheu uma pizzaria familiar que frequentava desde criança. O lugar era modesto, com mesas de madeira e decoração simples, mas o aroma delicioso e o atendimento caloroso compensavam qualquer falta de sofisticação. Isabela se sentiu surpreendentemente confortável. Durante o jantar, as conversas se aprofundaram. Gabriel contou sobre os sacrifícios da mãe para criá-lo sozinha, como ela trabalhava dupla jornada para garantir que ele pudesse estudar. Isabela se emocionou com a dedicação e o amor presentes naquela história. Isabela compartilhou suas próprias dificuldades, diferentes, mas igualmente reais. A pressão constante de manter um império empresarial, a solidão de não saber se as pessoas gostavam dela ou de sua fortuna, a sensação de viver uma vida que não escolhera para si. Gabriel escutava sem julgar, fazendo perguntas perspicazes que ajudavam Isabela a compreender melhor seus próprios sentimentos. Ela nunca havia encontrado alguém que a ouvisse com tanta atenção e interesse genuíno. Quando saíram da pizzaria, Gabriel sugeriu uma caminhada pela praça do bairro. O local estava animado, com famílias aproveitando a noite fresca, crianças brincando, casais namorando nos bancos. Isabela observava tudo com curiosidade, descobrindo um tipo de vida social que nunca experimentara. Sentaram-se em um banco sob uma árvore frondosa. A conversa fluía naturalmente, intercalada por momentos de silêncio confortável. Isabela se surpreendeu ao perceber que não sentia pressa de ir embora, algo raro em sua vida sempre corrida. Gabriel falou sobre seus sonhos e ambições com uma paixão contagiante. Queria expandir a oficina, talvez abrir uma escola técnica para jovens do bairro interessados em mecânica. Havia uma generosidade em seus planos que impressionou Isabela. Isabela admitiu que nunca havia pensado realmente sobre seus próprios sonhos. Sempre seguira o caminho traçado pelo pai, administrando negócios que herdara. Gabriel perguntou o que ela faria se pudesse escolher livremente, sem considerar expectativas ou obrigações. A pergunta a deixou pensativa. Pela primeira vez, Isabela considerou a possibilidade de ter sonhos próprios, independentes da fortuna familiar.
Havia algo libertador nessa reflexão, mesmo que assustador. Quando chegou a hora de se despedir, ambos relutavam em encerrar a noite. Havia uma tensão no ar, não desconfortável, mas carregada de possibilidades. Gabriel acompanhou Isabela até sua Ferrari, estacionada discretamente algumas quadras distante. No momento da despedida, seus olhares se encontraram e permaneceram conectados por alguns segundos intensos. Isabela sentiu seu coração acelerar, uma sensação que não experimentava há anos. Gabriel também parecia afetado pela proximidade. Gabriel disse que havia gostado muito da noite e que esperava vê-la novamente. Isabela concordou, sabendo que definitivamente voltaria. Havia algo magnético entre eles, uma atração que transcendia explicações racionais. No caminho de volta para casa, Isabela dirigia pensativa. Aquela havia sido uma das noites mais autênticas de sua vida adulta. Sem pretensões, sem performances sociais, apenas ela mesma em boa companhia. Gabriel voltou para casa caminhando lentamente, saboreando as memórias da noite. Isabela havia se mostrado muito mais complexa e interessante do que imaginara. Havia uma mulher real por trás da fachada de herdeira milionária. Ambos adormeceram naquela noite com a certeza de que algo especial estava começando entre eles. Algo que valia a pena explorar, apesar de todas as diferenças que os separavam. Às vezes, o amor surge onde menos esperamos e transforma duas pessoas de mundos opostos em almas gêmeas. Os encontros entre Isabela e Gabriel se tornaram frequentes. Ela visitava a oficina regularmente, sempre inventando pequenos problemas inexistentes em sua Ferrari. Gabriel participava da encenação, divertindo-se com as desculpas criativas que ela inventava para justificar suas visitas. Isabela começou a conhecer a rotina e as pessoas do bairro. Dona Rosa, mãe de Gabriel, a recebeu com carinho maternal após o filho contar sobre a nova amizade. A senhora simples e trabalhadora tratava Isabela sem cerimônias, oferecendo cafezinho e biscoitos caseiros sempre que ela aparecia. Gabriel, por sua vez, foi apresentado ao mundo empresarial de Isabela quando ela o convidou para um evento beneficente da empresa. Ele se sentiu deslocado entre os smokings e vestidos de gala, mas Isabela permaneceu ao seu lado toda a noite, orgulhosa de apresentá-lo aos colegas. As diferenças sociais ainda criavam situações constrangedoras ocasionalmente. Alguns amigos de Isabela fizeram comentários inadequados sobre Gabriel, demonstrando preconceito velado. Ela os enfrentou com firmeza, defendendo Gabriel e deixando claro que respeitava e admirava suas qualidades. Gabriel também enfrentou questionamentos em seu círculo social. Alguns vizinhos e conhecidos especulavam sobre seus motivos para se envolver com uma mulher rica. Ele ignorava os comentários, sabendo que seus sentimentos por Isabela eram genuínos e não tinham relação com dinheiro. Durante uma tarde na oficina, enquanto Gabriel trabalhava em um motor, Isabela observava seus movimentos precisos e dedicados. Havia algo hipnotizante na maneira como ele se concentrava completamente na tarefa. Ela percebeu que estava se apaixonando não apenas pelo homem, mas pela paixão dele pelo trabalho. Gabriel notou o olhar intenso de Isabela e parou o que estava fazendo. Seus olhos se encontraram e, desta vez, nenhum dos dois desviou. Havia uma tensão sexual crescente entre eles, uma atração física que se somava à conexão emocional que já existia. Isabela se aproximou lentamente, até ficar bem perto de Gabriel. Ele limpou as mãos em um pano, sem tirar os olhos dela. O momento estava carregado de expectativa, ambos sabendo que algo definitivo estava prestes a acontecer. Gabriel foi o primeiro a se mover, erguendo suavemente a mão para tocar o rosto de Isabela. Ela fechou os olhos, entregando-se à sensação. Quando se beijaram pela primeira vez, foi como se todas as diferenças entre seus mundos simplesmente desaparecessem. O beijo foi intenso e revelador. Confirmou o que ambos já suspeitavam.
estavam se apaixonando profundamente um pelo outro. Não era apenas atração física ou curiosidade sobre mundos diferentes, mas um sentimento real e transformador. Após o beijo, permaneceram abraçados em silêncio, processando a intensidade do momento. Gabriel murmurou que não queria magoá-la, sabendo das dificuldades que enfrentariam. Isabela respondeu que estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo. Isabela propôs que fossem mais devagar, mas sem negar os sentimentos que surgiam. Gabriel concordou, valorizando a honestidade dela e respeitando a complexidade da situação. Ambos queriam ter certeza de que estavam tomando decisões conscientes. Nas semanas seguintes, o relacionamento se aprofundou gradualmente. Eles se encontravam regularmente, alternando entre o mundo dele e o dela. Isabela aprendeu a apreciar a simplicidade e autenticidade do bairro de Gabriel, enquanto ele se adaptava ocasionalmente ao ambiente sofisticado dela. Gabriel começou a sonhar com um futuro ao lado de Isabela, mas também tinha receios realistas sobre as diferenças sociais. Isabela, por sua vez, questionava pela primeira vez as expectativas familiares e sociais que sempre guiaram sua vida. O amor estava crescendo entre eles, transformando duas pessoas que pareciam incompatíveis em um casal apaixonado. Mas ambos sabiam que os maiores desafios ainda estavam por vir. A família de Isabela ainda não sabia sobre Gabriel, e ela temia a reação conservadora dos parentes. Gabriel se preocupava em não conseguir oferecer a ela o padrão de vida ao qual estava acostumada. Mesmo com todas as incertezas, uma coisa era clara: eles estavam profundamente apaixonados e dispostos a lutar pelo relacionamento, independentemente dos obstáculos que pudessem surgir. Quando o amor verdadeiro encontra barreiras sociais, descobre-se que os maiores inimigos podem estar mais próximos do que imaginamos. A relação entre Isabela e Gabriel estava florescendo, mas os primeiros obstáculos sérios começaram a aparecer quando ela decidiu apresentá-lo oficialmente à família. A reação foi pior do que esperava, especialmente de seu tio Eduardo, que administrava parte dos negócios familiares. Eduardo Carvalho era um homem conservador de 60 anos que sempre teve planos específicos para o futuro de Isabela. Ele havia arranjado discretamente encontros com herdeiros de outras famílias ricas, esperando um casamento que fortalecesse ainda mais o império empresarial dos Carvalho. Durante um jantar familiar tenso, Eduardo não escondeu sua desaprovação ao saber sobre Gabriel. Fez comentários ácidos sobre diferenças sociais e questionou abertamente as intenções do mecânico. Isabela defendeu Gabriel com veemência, mas percebeu que enfrentaria uma guerra familiar. Gabriel, por sua vez, começou a sentir a pressão social de forma mais intensa. Clientes ricos da oficina fizeram comentários desrespeitosos quando souberam de seu relacionamento com Isabela. Alguns até cancelaram serviços, alegando questões éticas duvidosas. A situação se complicou quando Eduardo contratou discretamente um investigador particular para pesquisar a vida de Gabriel. O relatório revelou apenas informações positivas. Gabriel era trabalhador honesto, sem antecedentes criminais, respeitado na comunidade. Mesmo assim, Eduardo usou a investigação para pressionar Isabela. Isabela descobriu sobre a investigação e ficou furiosa. Confrontou o tio em seu escritório, deixando claro que não toleraria interferência em sua vida pessoal. Eduardo argumentou que estava protegendo o patrimônio familiar e a reputação da empresa. Gabriel soube da investigação através de vizinhos que foram questionados pelo detetive. Sentiu-se humilhado e invadido, questionando se valia a pena continuar o relacionamento, se isso significava colocar Isabela contra a família. O mecânico passou a trabalhar mais horas na oficina, tentando processar seus sentimentos. Dona Rosa, sua mãe, notou sua angústia e conversou com ele. Ela o encorajou a lutar pelo amor, lembrando que relacionamentos verdadeiros sempre enfrentam obstáculos. Isabela também estava sofrendo com a pressão familiar.
Eduardo ameaçou reduzir sua participação na empresa se ela continuasse o relacionamento. Outros parentes próximos se uniram à pressão, argumentando que Gabriel nunca se encaixaria no mundo dela. A tensão chegou ao limite quando Eduardo organizou uma festa empresarial e convidou deliberadamente um jovem empresário chamado Ricardo Montenegro como possível pretendente para Isabela. Ricardo era rico, bem educado e aprovado pela família, representando tudo que Gabriel não era. Isabela compareceu à festa com Gabriel, desafiando abertamente as manobras do tio. A noite foi desconfortável, com Gabriel se sentindo claramente fora de lugar entre empresários e socialites. Ricardo fez questão de demonstrar sua superioridade intelectual e social em várias conversas. Gabriel observou Isabela em seu elemento natural, brilhando entre os convidados, falando fluentemente sobre negócios e investimentos. Por um momento ele questionou se realmente poderia fazê-la feliz ou se estava sendo egoísta ao continuar o relacionamento. Durante a festa, Ricardo se aproximou de Gabriel e teve uma conversa aparentemente amigável, mas repleta de insinuações sobre as diferenças entre eles. Sugeriu que Gabriel estava prejudicando o futuro de Isabela por amor próprio. Isabela percebeu a tensão e interrompeu a conversa, deixando claro sua escolha por Gabriel. Mas o dano estava feito. Gabriel começou a internalizar dúvidas sobre sua capacidade de fazer Isabela verdadeiramente feliz. No final da noite, Gabriel estava silencioso e distante. Isabela tentou conversar, mas ele alegou estar apenas cansado. Na verdade, as palavras de Ricardo haviam plantado sementes de insegurança que começavam a crescer. Nas semanas seguintes, Gabriel se tornou mais reservado. Começou a recusar convites para eventos sociais de Isabela, alegando trabalho na oficina. Ela percebeu a mudança, mas não conseguia entender completamente o que estava acontecendo. A pressão familiar de Isabela continuava intensificando. Eduardo chegou ao ponto de ameaçar cortar seu acesso aos recursos financeiros se ela não terminasse o relacionamento. Isabela se viu dividida entre o amor por Gabriel e a lealdade familiar. O casal, que havia encontrado o amor verdadeiro, agora enfrentava suas primeiras crises sérias, com pressões externas testando a solidez de seus sentimentos e sua determinação de permanecerem juntos. Às vezes, as palavras mais dolorosas vêm das pessoas que amamos e podem quebrar corações que pareciam inquebráveis. Gabriel estava cada vez mais distante e Isabela não conseguia compreender a mudança em seu comportamento. Ele continuava carinhoso quando estavam sozinhos, mas evitava situações sociais e parecia preocupado constantemente com algo que não compartilhava. A pressão familiar sobre Isabela intensificou quando Eduardo apresentou um ultimato. Ela deveria escolher entre Gabriel e sua posição na empresa familiar. A ameaça era real, pois Eduardo tinha influência suficiente no conselho administrativo para reduzir drasticamente sua participação nos negócios. Isabela tentou conversar com Gabriel sobre a situação, buscando apoio e compreensão. Mas ele reagiu de forma inesperada, sugerindo que talvez fosse melhor ela aceitar as condições da família. Suas palavras soaram como traição para Isabela, que esperava que ele lutasse pelo relacionamento. Gabriel não conseguiu explicar adequadamente seus motivos. As palavras de Ricardo na festa haviam se misturado com suas próprias inseguranças, criando uma tempestade de dúvidas sobre sua capacidade de fazer Isabela feliz a longo prazo. Ele temia estar sendo egoísta ao mantê-la longe de sua vida natural. A primeira briga séria aconteceu numa terça-feira chuvosa na oficina. Isabela havia chegado visivelmente perturbada após mais uma discussão familiar, buscando conforto nos braços de Gabriel. Mas ele estava frio e distante, concentrado demais no trabalho. Isabela explodiu,
acusando Gabriel de não se importar com os sacrifícios que ela estava fazendo pela relação. Ele respondeu rispidamente que nunca havia pedido para ela sacrificar nada, insinuando que talvez fosse melhor ela voltar para sua vida anterior. As palavras foram como punhaladas. Isabela saiu da oficina em lágrimas, dirigindo sua Ferrari sob a chuva com o coração partido. Gabriel permaneceu parado entre as ferramentas, arrependendo-se imediatamente do que havia dito, mas orgulhoso demais para correr atrás dela. Nos dias seguintes, nenhum dos dois procurou o outro. Isabela mergulhou no trabalho, tentando esquecer a dor através de reuniões intermináveis e projetos empresariais. Gabriel trabalhou ainda mais horas na oficina, usando o esforço físico para tentar amenizar a dor emocional. Eduardo aproveitou o afastamento para intensificar sua campanha contra o relacionamento. Organizou jantares onde Ricardo Montenegro estava sempre presente, tentando convencer Isabela de que havia opções melhores para seu futuro. Ricardo, por sua vez, se mostrava compreensivo e paciente, aguardando sua oportunidade. Isabela resistia às investidas, mas a ausência de Gabriel a deixava vulnerável. Ela começou a questionar se havia se iludido sobre a força do amor entre eles. Se Gabriel realmente a amasse, não deveria estar lutando pelo relacionamento em vez de se afastar? Gabriel sofria em silêncio, mas sua mãe, Dona Rosa, percebia seu estado. Ela tentou conversar com o filho, argumentando que o amor verdadeiro não desiste facilmente. Gabriel admitiu seus medos, revelando como se sentia inadequado para o mundo de Isabela. A situação piorou quando Gabriel soube, através de fofocas do bairro, que Isabela havia sido vista jantando com Ricardo Montenegro. A informação chegou distorcida, fazendo parecer que ela já havia seguido em frente. Gabriel sentiu-se traído, confirmando seus piores temores sobre a incompatibilidade entre eles. Isabela, na verdade, havia sido praticamente forçada ao jantar por Eduardo, que usou questões empresariais como pretexto. Durante toda a noite, ela pensou em Gabriel, comparando a artificialidade de Ricardo com a autenticidade do homem que amava. O mal-entendido se aprofundou quando Gabriel decidiu que precisava encerrar definitivamente qualquer esperança de reconciliação. Ele ligou para Isabela, mas a conversa foi fria e dolorosa. Gabriel disse que havia refletido e concluído que eles eram incompatíveis demais para um futuro juntos. Isabela ficou devastada com a ligação. Gabriel soava diferente, como se já tivesse tomado uma decisão final. Ela não compreendeu que ele estava se sacrificando, acreditando que estava libertando-a para uma vida mais adequada aos seus padrões sociais. A separação se tornou oficial quando Gabriel parou de atender às ligações de Isabela. Ela passou várias noites chorando, questionando como um amor tão intenso havia se desfeito tão rapidamente. A dor era física, uma sensação de vazio no peito que parecia não ter fim. Gabriel também estava sofrendo intensamente, mas mantinha a fachada de que havia superado o relacionamento. Trabalhava compulsivamente, evitava lugares que frequentavam juntos e fingia normalidade quando alguém perguntava sobre Isabela. Eduardo comemorou discretamente o que considerava uma vitória. Começou a pressionar Isabela para aceitar Ricardo oficialmente, argumentando que ela precisava seguir em frente e fazer escolhas maduras para seu futuro pessoal e empresarial. Isabela resistia, mas a dor da separação a deixava sem energia para lutas. Ela começou a considerar a possibilidade de que talvez Eduardo estivesse certo sobre as diferenças sociais serem intransponíveis. Talvez Gabriel tivesse percebido isso antes dela. Ricardo se aproveitou da vulnerabilidade de Isabela, mostrando-se compreensivo e paciente. Ele não pressionava romanticamente, mas estava sempre presente, oferecendo o ombro amigo e conselhos sensatos sobre negócios e vida pessoal.
Quando a vida nos força a viver uma mentira, às vezes é preciso que alguém especial nos mostre quem realmente somos por dentro. 3 meses haviam se passado desde a separação. Isabela estava oficialmente namorando Ricardo Montenegro, um relacionamento que agradava toda a família Carvalho. Nas redes sociais e eventos sociais, eles pareciam o casal perfeito, bonitos, ricos, bem-educados e socialmente compatíveis. Mas Isabela vivia uma performance constante. Com Ricardo, ela era a herdeira exemplar que todos esperavam que fosse, elegante, sofisticada, interessada em arte e vinhos caros. Porém, à noite, sozinha em sua mansão, ela chorava silenciosamente pela perda de Gabriel. Gabriel havia se fechado completamente em seu mundo. A oficina prosperava, ele havia contratado 2 funcionários novos e expandido os serviços. Externamente, parecia estar indo bem, mas Dona Rosa sabia que seu filho estava apenas sobrevivendo, não vivendo. A virada começou quando Carlinhos, o jovem ajudante de Gabriel, descobriu por acaso um perfil no Instagram de Isabela. Viu as fotos dela com Ricardo e, inocentemente, comentou com Gabriel como ela parecia diferente, menos natural e espontânea do que quando visitava a oficina. Gabriel fingiu indiferença, mas as palavras de Carlinhos o incomodaram. Naquela noite, sozinho em casa, ele cedeu à curiosidade e olhou o perfil de Isabela nas redes sociais. As fotos eram perfeitas demais, poses estudadas, sorrisos que não chegavam aos olhos. Isabela, por sua vez, havia desenvolvido o hábito de passar de carro pela região da oficina de Gabriel, sempre com desculpas para si mesma sobre compromissos de trabalho na área. Nunca parava, apenas diminuía a velocidade, esperando vislumbrar Gabriel trabalhando. O momento decisivo aconteceu numa tarde de quinta-feira. Isabela estava voltando de uma reunião frustrante com Ricardo sobre planos de casamento, quando sua Ferrari começou a fazer um barulho estranho no motor. Ironicamente, ela estava a poucas quadras da oficina de Gabriel. Inicialmente, Isabela pensou em chamar outro mecânico, mas o barulho piorou. Sem opção, dirigiu até a oficina Santos & Filhos, o coração disparando ao ver o local onde havia sido tão feliz meses antes. Gabriel estava explicando um orçamento para uma cliente quando ouviu o som familiar do motor V8. Virou-se e viu Isabela estacionando a Ferrari, claramente constrangida pela situação. Por um momento, ambos ficaram paralisados, sem saber como reagir. A cliente percebeu a tensão no ar e se despediu rapidamente. Gabriel e Isabela ficaram sozinhos pela primeira vez em 3 meses. Ela explicou o problema no carro, tentando manter o tom profissional, mas sua voz tremia ligeiramente. Gabriel examinou o motor, diagnosticando rapidamente o problema. Uma correia que precisava ser substituída. Trabalhou em silêncio, hiperconsciente da presença de Isabela, observando cada movimento. A proximidade física trouxe de volta memórias dolorosas e prazerosas. Durante o concerto, Isabela observava Gabriel com o mesmo fascínio de antes. Seus movimentos precisos, a concentração total, a paixão pelo trabalho. Ela percebeu como havia sentido falta daquela autenticidade, tão diferente da artificialidade que cercava sua vida atual. Gabriel terminou o serviço rapidamente, querendo encerrar logo a situação desconfortável. Quando informou o valor, Isabela ofereceu uma quantia muito maior, como fazia no passado. Gabriel recusou educadamente, aceitando apenas o preço justo. No momento do pagamento, as mãos dele se tocaram brevemente ao transferir o dinheiro. O contato elétrico fez ambos se lembrarem da conexão física e emocional que havia entre eles. Isabela retirou a mão rapidamente, como se tivesse sido queimada. Gabriel perguntou educadamente se ela estava bem, se estava feliz. Isabela respondeu automaticamente que sim, mas sua expressão dizia o contrário. Gabriel percebeu que ela não estava radiante como esperaria de uma mulher apaixonada
e prestes a se casar. Isabela, por sua vez, notou que Gabriel estava mais magro, com olheiras que sugeriam noites mal dormidas. Havia uma tristeza em seus olhos que ela reconhecia porque sentia a mesma tristeza dentro de si. Quando Isabela se preparava para partir, Gabriel não conseguiu se conter e perguntou se ela realmente amava Ricardo. A pergunta a pegou desprevenida e ela hesitou por alguns segundos antes de dar uma resposta evasiva sobre compatibilidade e futuro estável. Gabriel percebeu que a hesitação revelava mais do que qualquer resposta direta. Isabela também se deu conta de que sua incapacidade de responder sim imediatamente dizia tudo sobre seus verdadeiros sentimentos. Isabela saiu da oficina profundamente perturbada. O encontro havia despertado sentimentos que ela tentara enterrar. No caminho para casa, ela chorou no trânsito, percebendo como havia se enganado, pensando que poderia amar Ricardo ou ser feliz sem Gabriel. Gabriel ficou na oficina após o horário de fechamento, refletindo sobre o encontro. Ver Isabela novamente havia confirmado que seus sentimentos por ela permaneciam intactos, apesar de todos os esforços para esquecê-la. Quando duas almas percebem que viveram uma mentira, elas precisam ter coragem de lutar pelo que realmente importa, mesmo que isso signifique desafiar o mundo inteiro. O reencontro na oficina havia abalado tanto Isabela quanto Gabriel. Durante os dias seguintes, ambos se encontraram constantemente pensando um no outro, questionando as decisões que haviam tomado nos últimos meses. Isabela começou a observar seu relacionamento com Ricardo com olhos críticos. Ele era educado, bem-sucedido e aprovado pela família, mas não havia paixão, não havia a conexão profunda que ela sentira com Gabriel. Suas conversas eram superficiais, focadas em status social e negócios. Gabriel também não conseguia parar de pensar no encontro. A pergunta que fizera sobre o amor de Isabela por Ricardo havia brotado espontaneamente de seu coração, revelando que seus sentimentos permaneciam intactos, apesar de todo o tempo e esforço para esquecê-la. A decisão de Isabela veio durante um jantar romântico que Ricardo havia organizado num restaurante sofisticado. Ele falava entusiasmado sobre os planos para o casamento, mas ela não conseguia se concentrar. Suas palavras soavam vazias, sem emoção real. No meio do jantar, Ricardo percebeu a distração de Isabela e perguntou se estava tudo bem. Ela olhou para ele, viu um homem bom, mas que nunca faria seu coração bater como Gabriel fazia, e soube que não podia continuar aquela farsa. Isabela disse a Ricardo que precisavam conversar seriamente. Numa demonstração de honestidade que surpreendeu até a si mesma, ela admitiu que não o amava, como ele merecia ser amado. Ricardo ficou surpreso, mas no fundo já suspeitava que algo estava errado. A conversa foi dolorosa, mas necessária. Ricardo confessou que também sentia que algo faltava entre eles, embora tivessem tanta compatibilidade no papel. Eles terminaram o relacionamento de forma madura, reconhecendo que ambos mereciam encontrar o amor verdadeiro. Isabela voltou para casa sentindo-se liberta pela primeira vez em meses. Havia quebrado o compromisso que agradava a todos, mas que a estava matando por dentro. Agora precisava enfrentar a família e, mais importante, descobrir se Gabriel ainda sentia algo por ela. Enquanto isso, Gabriel havia tomado sua própria decisão. Conversou longamente com Dona Rosa, que o encorajou a lutar pelo amor. Ela lembrou ao filho que arrependimento durava para sempre, mas coragem durava apenas alguns minutos de decisão. Gabriel decidiu procurar Isabela, mesmo sem saber que ela havia terminado com Ricardo. Dirigiu até a mansão, em Alphaville, numa sexta-feira à noite, determinado a se declarar e lutar pelo amor, independentemente das consequências. Chegando ao portão da mansão, Gabriel viu que havia movimento e carros estacionados. Era uma festa empresarial que Eduardo havia organizado para celebrar oficialmente o noivado de Isabela e Ricardo. Gabriel sentiu o coração afundar, pensando que chegara tarde demais.
Na verdade, Isabela estava na festa tentando encontrar coragem para anunciar publicamente o fim do relacionamento com Ricardo. Eduardo havia organizado tudo sem consultá-la, presumindo que o noivado seria formalizado naquela noite. Gabriel quase foi embora, mas algo o fez tocar a campainha. Quando o mordomo atendeu, ele pediu para falar com Isabela, dizendo que era sobre um problema urgente em sua Ferrari. Isabela ficou surpresa ao saber que Gabriel estava ali, mas desceu para vê-lo. O encontro aconteceu no jardim da mansão, longe dos convidados. Gabriel estava nervoso, sem saber como começar. Isabela também estava tensa, dividida entre a alegria de vê-lo e o constrangimento da situação com a festa de noivado acontecendo ali dentro. Gabriel foi direto ao ponto. Diz que não conseguia esquecer Isabela, que havia cometido um erro terrível ao afastá-la e que estava disposto a lutar pelo amor deles, independentemente das diferenças sociais ou da oposição familiar. Isabela ficou emocionada com a declaração, mas explicou que a situação era complicada. Contou sobre o término com Ricardo, sobre a pressão familiar, sobre como havia percebido que nunca poderia amar outro homem da mesma forma que o amava. Os dois se abraçaram emocionados, finalmente admitindo que o amor entre eles era mais forte que qualquer obstáculo. Mas sabiam que a verdadeira luta estava apenas começando. Teriam que enfrentar Eduardo, a família conservadora, os preconceitos sociais e suas próprias inseguranças. Eduardo apareceu no jardim procurando Isabela para o anúncio oficial do noivado. Ficou furioso ao encontrá-la nos braços de Gabriel. A confrontação foi inevitável, com acusações, ameaças e ultimatos sendo trocados no jardim da mansão. Isabela se posicionou firmemente ao lado de Gabriel, declarando publicamente seu amor e sua decisão de ficar com ele. Eduardo ameaçou deserdá-la e cortá-la dos negócios familiares, mas ela respondeu que preferia ser pobre e feliz a rica e infeliz. Gabriel também se manifestou, prometendo a Eduardo que faria Isabela feliz e que seus sentimentos eram genuínos. Propôs provar seu valor através de ações, não apenas palavras, pedindo uma chance de demonstrar que poderia ser digno do amor de Isabela. A festa terminou em tumulto, com convidados saindo constrangidos e Ricardo partindo com dignidade após desejar felicidade ao casal. Eduardo estava furioso, mas Isabela havia tomado sua decisão final. Escolheu o amor verdadeiro sobre as convenções sociais. Algumas histórias de amor são tão poderosas que não apenas unem duas pessoas, mas transformam completamente suas vidas e tocam o coração de todos ao redor. Um ano havia se passado desde aquela noite dramática na mansão. Isabela havia enfrentado as consequências de sua escolha. Eduardo cumpriu sua ameaça e reduziu drasticamente sua participação na empresa familiar. Mas longe de destruí-la, essa adversidade a libertou para descobrir sua própria força e propósito. Isabela usou suas economias pessoais para abrir uma empresa de consultoria empresarial, focada em ajudar pequenos negócios a crescerem. Sua primeira cliente foi, simbolicamente, a oficina de Gabriel, que ela ajudou a expandir e modernizar com sua experiência em gestão. Gabriel havia prosperado tanto pessoalmente quanto profissionalmente. O amor de Isabela o inspirara a sonhar maior. A oficina agora ocupava um galpão maior, atendia carros de todas as classes sociais e empregava 8 funcionários. Ele também começara cursos de engenharia mecânica noturnos na universidade. O casal enfrentara momentos difíceis no início. Isabela teve que aprender a viver com menos luxo, enquanto Gabriel se esforçava para proporcionar conforto adequado a ela. Mas descobriram que o amor verdadeiro tornava qualquer sacrifício suportável. Dona Rosa se tornara uma segunda mãe para Isabela, ensinando-a coisas práticas como cozinhar e cuidar da casa. Isabela, por sua vez, ajudou Dona Rosa a realizar o sonho de abrir um pequeno restaurante caseiro, usando sua experiência empresarial para tornar o negócio viável. A relação com a família Carvalho havia se estabilizado gradualmente.
Eduardo, vendo que Isabela era genuinamente feliz e bem-sucedida, começou a aceitar Gabriel. Outros parentes seguiram o exemplo, especialmente depois de conhecerem Gabriel pessoalmente e perceberem sua integridade. Gabriel se adaptara ao mundo empresarial de Isabela, frequentando eventos sociais ocasionalmente. Sua autenticidade e inteligência conquistaram o respeito de muitos que inicialmente o rejeitaram. Ele provara que valor pessoal não se mede por conta bancária. Isabela se apaixonara genuinamente pelo trabalho manual. Passava tardes na oficina, aprendendo mecânica básica com Gabriel. Descobriu uma satisfação única em trabalhar com as mãos, criar algo tangível e útil. Era uma conexão com a realidade que nunca havia experimentado. O casal morava numa casa de tamanho médio, em um bairro classe média, uma solução intermediária entre os dois mundos. Isabela havia vendido a mansão, usando o dinheiro para investir nos negócios próprios e na educação de Gabriel. Gabriel havia se tornado uma figura respeitada na comunidade, não apenas como mecânico competente, mas como exemplo de superação. Ele ministrava palestras motivacionais sobre empreendedorismo e determinação em escolas técnicas da região. Isabela descobriu sua verdadeira vocação ajudando pequenos empresários. Sua empresa crescia rapidamente, mas ela mantinha os valores de trabalho honesto e atendimento personalizado que aprendera com Gabriel. O sucesso agora tinha significado real. O pedido de casamento aconteceu na oficina, no mesmo local onde se conheceram. Gabriel parou de trabalhar numa Ferrari, coincidentemente o mesmo modelo da primeira vez, limpou as mãos e se ajoelhou com um anel simples, mas significativo, que havia comprado com suas próprias economias. Isabela disse sim antes mesmo dele terminar a pergunta. Não importava que o anel fosse simples ou que a proposta acontecesse numa oficina mecânica. Era perfeito porque vinha do coração do homem que a ensinara o que era amor verdadeiro. O casamento foi uma celebração única, misturou a elegância que Isabela apreciava com a simplicidade que Gabriel valorizava. A cerimônia aconteceu no jardim da casa deles, com familiares, amigos do bairro, clientes da oficina e colegas empresariais celebrando juntos. Eduardo fez um discurso emocionado, admitindo que havia estado errado sobre Gabriel e pedindo desculpas pelos preconceitos iniciais. Ricardo Montenegro também compareceu, feliz por ver Isabela verdadeiramente radiante, algo que nunca conseguira provocar. Durante a festa, Isabela e Gabriel dançaram sua primeira música como marido e mulher. Olhando nos olhos um do outro, lembraram-se daquela manhã de sábado, quando ela fizera um desafio aparentemente impossível. Quem poderia imaginar que 8 minutos consertando uma Ferrari mudariam 2 vidas para sempre? A história de Isabela e Gabriel se tornou lenda na região. Clientes visitavam a oficina não apenas para consertar carros, mas para conhecer o casal que provou que o amor verdadeiro supera todas as barreiras sociais. 2 anos depois do casamento, eles esperavam seu primeiro filho. Isabela continuava administrando sua empresa consultoria, agora reconhecida nacionalmente. Gabriel havia se formado em engenharia e expandido a oficina para incluir um centro de treinamento profissional gratuito para jovens carentes. Suas vidas haviam encontrado propósito e equilíbrio perfeitos. Isabela descobrira que a verdadeira riqueza estava no amor, no trabalho significativo e na capacidade de ajudar outros. Gabriel aprendera que sonhar grande não era impossível quando se tem determinação e o apoio de quem realmente ama. A Ferrari vermelha que iniciou tudo ainda estava na garagem deles, agora como símbolo de como encontros inesperados podem transformar destinos. Ocasionalmente, eles a dirigiam pelas ruas onde se conheceram, lembrando-se de como o amor verdadeiro havia tornado possível o impossível. A história de Isabela e Gabriel
prova que quando duas pessoas estão destinadas a ficarem juntas, nenhuma diferença social, familiar ou pessoal consegue impedir que o amor verdadeiro triunfe. Eles viveram felizes para sempre, não porque tiveram uma vida sem problemas, mas porque enfrentaram juntos cada desafio, transformando obstáculos em oportunidades de crescimento e amor mais profundo. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima!